como foi a minha experiência assistindo Jojo. Sim, gente, eu vou falar pra vocês como foi a minha experiência assistindo cada parte de Jojo, de A a Y. Bom, no meu caso, apenas 5 partes, sem contar com a quinta. Entendo direto pra sexta. Porque eu não sei se vocês sabem, mas o meio que eu uso pra assistir alguns animes como Jojo, Naruto, eu assisto tudo pela Netflix. Só que eu não sei se vocês sabem, só que por algum motivo, a parte 5, além de nunca ter ganhado dublagem, também não tem na Netflix. Por algum motivo, pularam essa parte. E, e por. E ao que parece, esse tipo de erro é bem comum. Inclusive, tem alguns desenhos infantis que, se você ver, a ordem cronológica está ao contrário. Mas então, vocês querem mesmo saber como foi a minha experiência assistindo uma das partes de Jojo? Se você quer saber, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, bora pro vídeo. Então, para começar a minha experiência assistindo a primeira parte de Jojo. Essa em particular eu achei bem curta, assim. No entanto, isso me dá um ar de que ainda existe um ar de... Como é que eu posso dizer? Que a humanidade ainda tem uma esperança de que já não é totalmente tão corrupta quanto os muitos imaginam. Espera aí, Pedro, por quê? Bom, vamos ver alguns exemplos, como por exemplo Jonathan Joestar. Sei que ele é um homem puro de coração. Mas, esse é o ponto. Ponto para vocês terem noção. Ele sequer guardou algum rancor do Dio, mesmo depois das atrocidades que ele fez, como matar o pai do protagonista. Isso, inclusive, até abraçou o mesmo nos seus últimos momentos. Mas o Dio Brando também é um outro exemplo. Até mesmo alguém nojento como o Dio. E eu tenho o mínimo de bondade possível, porque pra você ter noção, né? Então ele afirmou que tinha respeito pelo homem, tanto que ele estava acompanhado de um de seus servos e falou que não queria que o Jonathan fosse humilhado. E também temos um outro exemplo como o Sr. Speedwagon, que mesmo sendo um criminoso terrível, ainda assim e não pensou duas vezes em mudar de lá. Tá, sei que esse tipo de coisa nos animes é completamente normal, mas uma curiosidade sobre o Mestre Araki é que ele tenta deixar os mangás dele e as obras dele o mais realistas possíveis. E vez uma pessoa como ele não iria realmente mudar da água pro vinho em tão pouco tempo. Então, de uma certa forma, mesmo alguém relativamente sujo como o Sr. Speedway, pelo menos como ele era no início, né, ainda assim tinha um mínimo de humanidade no coração. E agora a minha experiência assistindo a parte 2 de Jojo. Então, né? Nessa daí eu realmente não parei muito pra pensar em certas coisas, tipo algumas falhas, por exemplo, porque eu tava muito fissurado em me divertir, eu tava mais preocupado em apaciguar as mágoas na minha cabeça. E assim, então de primeiro eu não notei algumas coisas tipo o quão fraco o Joseph é, o quão fujão ele é, o quão covarde ele é. Mas ele ainda é um Jojo bacana, admitam. Né? Como eu falei pra vocês, eu tava muito preocupado mais em apaziguar as mágoas, né? Inclusive. E a parte 2 de Jojo tava cheio de cenas bem cômicas, como por exemplo, aquela onde ele tava tentando montar uma armadilha na frente do inimigo. E daí eles perceberam tudo. O plano foi falho, óbvio. E outra cena bem cômica foi quando ele foi enfrentar o chefão Fiena. Ele disse que ia executar o melhor plano da família. Ele que foi fugir. Ele correu na braquiária. E mesmo sendo tão fraco, ainda assim ele ainda consegue usar a sua inteligência para sair de situações deveras arriscadas. Como por exemplo quase ter a sua cabeça partida ao meio por um daqueles deuses astecas, ou sabe lá, Deus o que são os homens do Pilar. Né? Pelo menos em algumas comics que eu já assisti, os homens do Pilar são assimilados a isso, a deuses astecas. Então, agora a parte 3. A parte 3 de Jojo é exatamente do jeito que eu queria, por assim dizer. É que eu não sei o porquê, mas eu gosto de algumas jornadas onde o protagonista costuma passar por vários lugares diferentes, tendo vários tipos de experiência.
Hein, vocês tendo que enfrentar desafios cada vez mais difíceis. E na parte 3 de Jojo foi exatamente isso. Primeiro eles tentaram ir direto pro Egito, mas o avião deles simplesmente caiu por força inimiga. Então eles tiveram que passar pelos lugares um por um até chegar no Egito. E eles tiveram que enfrentar muitos tipos de perigos variados, os diferentes tipos de lugares, nas diferentes tipos de circunstâncias. E por aí vai. Então, agora a minha experiência assistindo a parte 4. Essa, na minha opinião, foi a mais tranquila, né? Pera aí, Pedro, a mais tranquila. Deixa eu explicar pra vocês o porquê que eu achei essa a mais tranquila. Primeiro que tem muito poucos inimigos, por assim dizer. Não tem... Então, vocês sabem que nas parte 3 de Jojo, quase todo usuário de Stand que batesse de frente com os Crusaders acabava indo de arrasta pra cima, né? Acabava morto. Só que na parte 4, raramente ocorrem algumas mortes. E sim, eu sei que ainda ocorrem, mas eu digo raramente porque eles não matam a maioria dos inimigos. Inclusive, a maioria até passa pro lado dele. Eles, claro, tendo algumas certas exceções, como o Ângelo, o Yoshigaki Kira e o Shigeto até passou pro lado dele. Mas mesmo assim acabou indo pra... Não, acho que o Shigeto não conta não. Então, e agora infelizmente a gente tem que pular uma parte, porque infelizmente essa parte 5 não tem na Netflix. Então, a minha experiência assistindo Stone Ocean. Então, como é que eu posso descrever pra vocês a minha experiência? Ai, ai. E o pior é que eu acho que eu assisti tudo e mesmo assim não vou saber como explica. Por aí. Então, na minha opinião, eu acho a mais diferenciada, porque mesmo num espaço pequeno, que no caso era uma prisão, eles ainda assim tiveram muitas as adversidades diferentes. Podemos dizer até que ficou até mais interessante, porque eles estavam tendo que conviver debaixo do mesmo teto que muita gente que eles teriam que enfrentar mais tarde. Também muitas pessoas que iriam ajudar, possivelmente. Fora também que depois que eles tiveram que sair para enfrentar o Enrico, e ele rolou uma vibe bem fuga da prisão. Até porque a parte 6 de Jojo se passa na maior parte na prisão. E teve sim algumas cenas bem engraçadas. Tipo aquela vez onde a Jory, sem perceber, jogou pela janela o anel que o Anasui tinha dado pra ela. Coitado do cara. Inclusive, mesmo que as coisas tenham se apaziguado no final, ainda assim eu achei meio sem graça. Essa mais sorte que no ano que vem vai ter as partes 7, 8 e 9 de Jojo pra melhor, pra deixar a experiência melhor. Não tô falando que a parte 6 de Jojo é ruim, né? Eu só achei o final meio sem sal mesmo. Mas e aí, você concorda com tudo isso que eu te falei? Se sim, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo novo. É isso, até a próxima. Fui!